Olá pessoal, 2024 chegou e sua amiga Cris Mensagem está aqui de volta com todos vocês. E olha só, Neemias capítulo 2 fala de uma palavra muito importante. Como diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estive tão triste diante dele. Está vendo? Neemias, ele servia ao rei. E ele viu o vinho lá e ele foi servir ao rei, foi colocar o vinho na taça. E quando ele foi colocar, ele disse que nunca teve tão triste na vida dele como naquele dia. E o rei me disse, o rei falou para Neemias dessa forma, preste atenção: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. O rei perguntou, o rei Artaxerxes: será que está doente? Ou você está com o coração triste? E Neemias temeu, porque essa conversa, acredito que nunca tinha tido entre Neemias e o rei Artaxerxes. Mesmo ao longo dos anos servindo, acredito que o rei nunca tinha percebido essa tristeza no coração de Neemias. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto ao rei, ele perguntou: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu em um certo tempo. Enfim, ao ver o rei a tristeza do coração de Neemias, ele falou: como, rei, eu posso estar feliz se o meu povo está sofrendo, se o meu povo está gemendo? Entendeu? E ele pediu ao rei a oportunidade de ir lá naquele lugar, naquela cidade, para ver como estava o sepulcro dos pais deles. Ou seja, ele queria ver como estava o povoado, como estavam as pessoas. E naquele mesmo instante, o rei perguntou: quanto tempo você leva para poder ir lá visitar, para saber a situação? E aí ele pediu um tempo ao rei. E com certeza o rei concedeu, né? Disse mais ao rei: se parece bem, dei-me-se cartas. Ou seja, Neemias que disse: se eu agrado o coração do rei, se o rei puder me enviar, permita-me que eu tenha cartas em minhas mãos para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, dei-lhes cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitões dos exércitos e cavaleiros, que ouvindo Sambalate, o amonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só, gente. Deus, ele tocou no coração do rei Artaxerxes, que desse a oportunidade de Neemias ele ir ver a situação. Mas Neemias era inteligente e ele pediu cartas. Porque um copeiro do rei, um servo do rei, saindo assim, ia parecer um fugitivo. Então ele pediu cartas para o rei, entendeu? Ele pediu cartas para mostrar aos governadores dos lugares, das províncias que ele ia passar. Ele foi muito esperto, muito inteligente. Ele não ia sair de mãos vazias, né? Ele queria ter a comprovação de que estava saindo com a bênção do rei, ou seja, com a permissão do rei.
Mas ele foi no afinco, acreditando que ele estaria indo para ver a situação e ajudar, né, aquele povo onde foi a terra que ele nasceu, que ali ele se criou e viu que aquelas pessoas estavam sofrendo e ele queria levar uma solução. Mas no meio do caminho, ou seja, chegando lá, ele encontrou quem? Sambalate, Tobias, e ele encontrou pessoas que queriam barrar ele, atrapalhar, né, o processo, queria saber o que ele ia fazer. E ele disse, e cheguei em Jerusalém, estive ali por 3 dias, e de noite me levantei, eu e aos poucos homens que o meu Deus me pôs no coração para fazer. Olha só, deixa eu repetir aqui. E de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que estavam sido consumidas pelo fogo. Está entendendo? Ele saiu e ele não contou nada a ninguém o que ele ia fazer. Mas chegando lá na porta de Jerusalém, ele viu o fracasso, ele viu a tormenta, ele viu o sofrimento daquelas pessoas. Então, dentro do coração dele, havia um desejo de reedificar os muros que ele viu que estavam caídos. E com os poucos homens que o rei permitiu que fosse com ele ali ia começar uma nova obra. Eu vou parar por aqui, depois a gente vai dar continuidade, porque existiram inimigos, né? Se formaram inimigos, que era Sambalate, Tobias e também, né, tinha outras pessoas que tentaram atrapalhar a obra de Neemias, que era o projeto de Deus para levantar os muros de Jerusalém. E assim é na nossa caminhada. Às vezes a gente fica triste por conta dos nossos problemas, e aí vem um problema de familiar, vem um problema dos amigos, vem um problema daqueles que nos contam, e a gente quer uma solução. E que bom, né? Que a gente possa contar com alguém que veja a nossa tristeza, a nossa dor, e que esse alguém nos permita fazer algo pelo nosso próximo, fazer algo pelas pessoas sofridas e necessitadas. E assim a sua amiga Cris Mensagem, ela tem andado triste. Às vezes as pessoas pedem, né, para a gente conseguir marcar exame, cirurgia, nem sempre a gente tem condição de resolver tantos problemas pendentes na vida das pessoas, que se pessoas que estão lá no poder fizessem um pequeno esforço, ajudaria multidões, né, gente? Então eu estou pedindo a Deus que eu encontre um rei Artaxerxes, que ele possa me abençoar, me designar, me dar cartas para me enviar aos governadores, para que deixe eu passar e resolver o problema das pessoas, né, gente? Eu sei que eu vou encontrar Tobias e Sambalate no meu caminho, mas eu vou na fé, acreditando que com a ordem do rei, que é o rei Jesus, o rei Deus, se Deus ordenar, a gente vai passar por cima de todos os obstáculos e nós vamos vencer, vamos conseguir derrubar os gigantes e reconstruir todos os muros que foram caídos. Vamos, em nome de Jesus, reedificar a vida das pessoas que estão roçadas, são pessoas desempregadas, são pessoas que não têm onde morar, são pessoas precisando, sabe, de recursos financeiros, pessoas precisando realmente de ser levantada. E é necessário que alguém se desperte, mesmo com a tristeza, com a dor, em ver o sofrimento, mas que essa pessoa faça alguma coisa por ele. E essa amiga que vos fala, eu, Cris Mensagem, quero ter essa oportunidade de fazer algo pelo povo de Deus, de fazer algo pelos órfãos, pelos necessitados, pelas viúvas, pelas famílias carentes. Tá bom, pessoal? Que o sambalate da vida, eles venham cair por terra e que Deus venha abençoar, assim como ele deu a vitória a Neemias, que reedificou os muros de Jerusalém. Essa amiga que vos fala, eu, Cris Mensagem, também possa ajudar muitas pessoas a reedificarem as suas vidas em todos os aspectos. Tá bom, gente? Que Deus possa abençoar, proteger e guardar a vida de todos vocês.